Boa noite. O deputado estadual Arthur Duval, do Democratas, reafirmou a intenção de se candidatar à Prefeitura de São Paulo em 2020. A declaração foi dada hoje em entrevista ao portal UOL. O deputado em primeiro mandato, com a segunda maior votação no estado em 2018, também repetiu na entrevista as críticas que faz aos colegas no plenário da Assembleia. Veja agora outros destaques. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que delimita transexuais no esporte. Secretário de Administração Penitenciária defende na Alesp a privatização de presídios. Lei Maria da Penha faz 13 anos, com o aumento da violência contra a mulher. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. Na primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, no segundo semestre, a relatoria aprovou o projeto que restringe a atuação de atletas transexuais. O projeto de lei 346 de 2019 do deputado Altair Moraes estabelece o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais. Em outras palavras, o projeto veta a participação de pessoas transexuais em equipes do sexo oposto ao do seu nascimento. O relator foi favorável ao projeto. Porque, na verdade, o Estado tem uma posição, um espaço concorrente com a União para legislar sobre a questão de esportes. E a Lei Pelé também não traz nenhuma objeção a isso. Então, eu entendo que é constitucional. No Brasil, uma atleta trans vem chamando a atenção no esporte. É Tiffany Abreu, jogadora do SESI Vôlei Bauru, que disputa a Superliga Feminina. Ela foi autorizada pela Federação Internacional de Vôlei a atuar na competição após passar por uma cirurgia de mudança de sexo. Dois projetos aprovados aqui na comissão trabalham questões educacionais dentro do estado de São Paulo. Um que autoriza o Poder Executivo a criar colégios públicos militares dentro do âmbito da Polícia Militar do Estado e o outro que cria o Voucher Educação. O projeto de lei 434/2019 da deputada Letícia Guiar institui o programa Voucher Educação, que oferece vagas para crianças e adolescentes na rede particular de ensino selecionadas a partir do desempenho escolar. As mensalidades são pagas por meio de parceria público-privada. Desde 2016, crianças de 4 e 5 anos de diversas regiões sem vagas públicas no país recebem dos governos os recursos para estudar em escolas particulares. A escola pública, ela acaba, vamos dizer assim, passando uma régua, né? Todo mundo tem que estudar as mesmas coisas, tem que produzir as mesmas coisas. Quando você trabalha com voucher, você favorece as individualidades, entendeu? Então, nem estou dizendo que eu seja, assim, 100% favorável, mas eu acho que existe um trabalho acadêmico que alicerça, né, essa linha e que a casa tem que discutir. Já o projeto de lei 295/2019, também da deputada Letícia Guiar, autoriza o Poder Executivo paulista a criar colégios públicos militares, geridos pela Polícia Militar. O último levantamento realizado pela PM mostra que já existem 120 escolas nesse modelo, espalhadas em 17 estados brasileiros. O Ministério da Educação anunciou que pretende implantar mais 100 escolas neste modelo em todo o país. O relatório do deputado Tenente Nascimento foi favorável ao projeto. A maioria, 90% dos professores, são civis. Apenas tem uma questão de disciplina, um encaminhamento dentro do currículo escolar. Então, quando você fala de nós ampliarmos para que o Estado também venha aderir a essa condição, então a importância desse projeto se faz nesse sentido. O secretário de Administração Penitenciária de São Paulo defendeu o modelo de privatização do sistema mais radical do que o de concessão proposto pelo governador João Dória. A declaração do coronel César Restivo foi durante uma reunião da comissão nesta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. O estado de São Paulo tem 234 mil presos, 90 mil a mais do que comporta o sistema carcerário. De acordo com o secretário de Administração do Sistema Carcerário, Coronel César Restivo, para zerar o déficit de vagas são necessárias 105 novas unidades prisionais e uma nova unidade por mês para receber novos detentos. Em 2018, 4.100 pessoas foram presas. Apenas no primeiro semestre deste ano, outras 1.100.
Para Restivo, as penas e medidas alternativas ajudam a desafogar o sistema, mas não impedem as superlotações. Eu vejo sim com uma possibilidade de expansão do sistema de maneira mais rápida, com criação de vagas e de modernização, com maiores ofertas de atendimento à saúde, atendimento jurídico, oferta de trabalho, oferta de educação. Nesse sentido, as parcerias com a iniciativa privada são muito bem-vindas. Agentes penitenciários acompanharam a reunião com protestos por melhores condições de trabalho e salários. O diálogo não está fluindo, então agora nós vamos aumentar cada dia mais a pressão em cima do governo por melhores condições de trabalho e melhores salários também. É preciso verificar as condições que o Estado dispõe para poder contemplar todos esses pedidos. Todos são analisados, não existe pedido que não seja analisado. Todos são analisados, mas é preciso verificar as condições financeiras, a saúde financeira do Estado também. Ele explicou tudo o que acontece, o pessoal queria saber da privatização, que é o que está pegando hoje aqui em São Paulo. Vai privatizar, não vai privatizar, como é que vai ficar, os remanescentes. O secretário respondeu tudo, ficou aqui mais de 2h30, todos os deputados, o que perguntou foi respondido, e agora o que está pegando aí, que está um pouco aí pesado para todo mundo, essa transferência, e cair logo no dia da Comissão de Segurança que o nosso secretário veio aqui. A atenção com a fiscalização das barragens paulistas foi um dos temas principais discutidos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Alesp. A repórter Mariana Fante acompanhou a reunião. A maior preocupação dos deputados era com a fiscalização das barragens localizadas no estado para que evitar tragédias como Mariana e Brumadinho em Minas Gerais se repetissem. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, protagonizou a 7ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui na Alesp, se colocando contra as recentes ações do governo federal. Hoje foi extremamente profícua a reunião, os membros da Comissão de Meio Ambiente de parabéns, até pela preocupação. Eu acho que nós precisamos nos colocar contra essa política federal que vem sendo implantada com a liberação de agrotóxicos, que acaba com as abelhas, daqui a pouco isso vai ter interferência na produção de alimentos, enfim. Sob a presidência do deputado Caio França, essa comissão vem conquistando alguns avanços, mas temos muita coisa a fazer ainda. O presidente da comissão, Caio França, do PSB, comentou sobre o projeto de lei de sua autoria que instaura o selo Município Verde e Azul, que é concedido a municípios do estado que desenvolvem atividades e projetos para melhorar a qualidade de vida da população. Este selo tornou-se uma espécie de referência e responsabilidade sustentável entre os gestores municipais. Eu destaco, sem dúvida, a questão do Município Verde e Azul, que é um projeto que já acontece hoje no estado de São Paulo e que dá muito certo. A gente estendeu ele para toda a questão envolvendo a proteção animal. Hoje não existe no Município Verde e Azul, que é um projeto super concorrido pelas prefeituras, uma pontuação no quesito da proteção animal, que é uma pauta que hoje está em todas as prefeituras, as zoonoses, os controles de população animal também, enfim. Então, é uma pauta que nós trouxemos para cá, infelizmente foi vetado pelo governador anterior, e a gente precisa agora derrubar esse veto. É uma das minhas pautas aqui com a presença da casa. Gigante chinesa em infraestrutura deve disputar obras do metrô paulistano. A CR20, subsidiária da China Railway Construction Corporation, assinou com o governador João Dória documento confirmando o interesse em participar da licitação pelas obras da linha 6 do metrô. O anúncio foi feito pelo governador na cidade de Xi'an. Além do metrô, a empresa confirmou o interesse também em obras de despoluição do Rio Pinheiros e em projetos de ferrovias intermunicipais. Segundo o Dória, as concessões podem gerar 22 bilhões de reais ao Estado. É o terceiro dia de visitas da comitiva do Estado, formado por 31 empresários e 5 secretários. Após o recesso parlamentar de julho, o CPI que investiga a gestão das 3 maiores universidades públicas do estado de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, definiu os próximos nomes a serem ouvidos. O requerimento da deputada Carla Morando, do PSDB, que convoca o diretor da Agência USP de Inovação para comparecer à CPI e prestar esclarecimentos, foi aprovado. Existem muitas coisas que a gente solicitou,
mas que ainda a gente não teve um retorno. Outras que a gente pediu para que fosse refeito também, de solicitações de planilhas que eles mandaram em JPEG. A gente pediu para que eles fizessem um encaminhamento em planilhas, porque isso dificulta bastante o trabalho, né, da CPI e atrasa muito essa juntada de dados. Outros requerimentos de autoria do presidente da CPI, o deputado Wellington Moura, do PRB, foram aprovados. Entre eles, o que solicita a presença dos ex-reitores das 3 universidades para que compareçam nos próximos encontros da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de prestar informações sobre o período de gestão de cada um deles. Agora nós vamos convocar os ex-reitores das 3 universidades para que eles possam trazer esclarecimentos na época da sua gestão. A faculdade aí, ela tem sofrido um grande problema administrativo, não é de agora, é já de gestões anteriores, e é o que nós iremos então fazer, ouvi-los, vamos tirar algumas dúvidas em relação até mesmo os salários acima do teto, que foi pago mesmo depois com a emenda constitucional de 41 de 2003, e eu acho que é importante agora para que a gente possa trazer aí alguns esclarecimentos na CPI. E se há as irregularidades, vamos, através do Ministério Público, de toda a relatoria que iremos apresentar aos órgãos competentes, punir os responsáveis. Deputados estaduais discutem a criação do Disque Denúncia contra maus tratos a idosos. A proposta de projeto de lei é analisada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. O repórter Maxwell Figueiredo acompanhou a reunião. A pauta era extensa, 70 itens para votação, mas muitos tiveram pedidos de vistas. Só o deputado Ricardo Melão do Novo pediu vistas de 23 projetos, logo no início da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. No total, foram mais de 30 projetos que tiveram pedidos de vistas. Os demais foram analisados e votados pelos deputados. Um deles é voltado para a terceira idade, um projeto de lei que cria o Disque Denúncia Estadual no combate aos maus tratos contra os idosos. No Brasil, já existe um canal federal para esse tipo de denúncia e os números assustam. No ano passado, foram mais de 37 mil denúncias de maus-tratos contra idosos em todo o país, um aumento de 13% se comparado ao ano de 2017. Os dados mostram que 14 mil vítimas são idosos que tinham algum tipo de deficiência, física ou mental, e que boa parte dos casos era praticada por pessoas da família, como filhos ou netos. O relator do projeto, o deputado Roberto Engler, do PSB, diz que é preciso reforçar esses canais de denúncia para combater a violência contra o idoso. O projeto é de autoria do deputado Carlos César, que é um deputado de bons princípios, né, religioso e tal. E tem a preocupação com os idosos, legítima. Quer dizer, ele quer a preservação dos idosos, que eles sejam tratados da forma que nós devemos tratá-los, com muito respeito, com muito carinho. Além dos projetos aprovados na reunião da comissão desta quarta, os deputados também discutiram o calendário das audiências públicas para o orçamento do ano que vem e reforçaram que devem fazer uma emenda coletiva para contemplar as regiões administrativas do Estado. A própria população é que vai pedir os recursos através dos seus representantes, vereadores, os prefeitos, secretários e a própria população que vai estar presente nessas audiências. E falamos do valor dela, que eu acredito que as audiências públicas para os deputados tem que ter um valor significativo. O que é isso? É o resultado. É nós fazermos com que venhamos colocar no relatório do orçamento, através do relator, e que seja aprovada para que no ano que vem, todas essas demandas que vão chegar até a comissão, através das audiências, possam realmente ter um grande resultado para a população, através de uma infraestrutura melhor para os municípios, saúde, desenvolvimento social, inclusão social, todas as áreas que nós possamos ajudar através do governo do Estado.
O número de casos de sarampo aumentou 52,7% nos últimos 6 dias no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde registrou 967 casos da doença em 2019. Em 2018, foram 633 casos. Até o final de julho, eram 632 casos da doença, segundo o levantamento do Instituto Adolfo Lutz. Desse total, quase 80% ou 484 casos surgiram na capital e Grande São Paulo. A campanha de vacinação contra o sarampo continua na capital e outras 14 cidades da Grande São Paulo. O alvo são os jovens e adultos de 15 a 29 anos. Cerca de 900 mil pessoas nessa faixa etária já foram imunizadas. A meta é vacinar 4 milhões e 400 mil pessoas até o dia 16 de agosto. Princesa é para as fracas. Uma menininha engajada em campanhas assistenciais na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, ganhou de uma associação local o título de embaixadora da luta contra a poliomielite. Com status de personalidade global, ela foi recebida por deputados aqui na Assembleia Legislativa. A autoridade em questão é a embaixadora mundial da campanha de erradicação da poliomielite. E é quem a gente vai conhecer agora. Vem comigo. A embaixadora em questão que eu falo está aqui sentada, gente. Ela mesma. A Esther, de 9 anos de idade. Tudo bem com você, Esther? Tudo bem. Espera aí que eu vou dar a volta aqui, passar na frente da câmera para poder sentar do seu lado, ficar na sua altura aqui, te entrevistar direitinho, né? Eu acabei de apresentar uma autoridade fazendo uma visita nessa manhã aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Embaixadora, me conta tudo. Então, eu conheci umas pessoas aí, conheci o governador, várias pessoas, e a gente conheceu umas pessoas que elas combatem até hoje uma campanha mundial, né, no mundo, que é a poliomielite, como eu já disse. E essa campanha, eles me convidaram para eu ser embaixadora. E o que você veio fazer hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Você é de Ribeirão Preto, né? Uma cidade bem longe daqui, né? Não é toda hora que a gente vem para São Paulo capital, né? O que você veio fazer hoje aqui? Então, hoje eu vim mostrar os projetos para o Sargento Nery, deputado. Ele gostou mais do Amigo do Idoso. Amigo do Idoso, fala um pouquinho dele. Amigo do Idoso, a gente vai contar a história dele e vai levar lá na cabeleireira para arrumar cabelo, dar um tapa nas unhas, e a gente vai fazer isso. Depois a gente vai levar para o Pesqueiro Casagrande e dançar um pouco, se o idoso aguentar. E se o idoso aguentar, a gente leva lá para o Teatro Pereira II. Deputado Sargento Nery, seja bem-vindo aqui numa manhã aí inesperada, trazendo a visita de uma embaixadora. Vem para cá, pode vir aqui, ó. Ui, pode passar aqui debaixo. Ela está acostumada com TV, tá, gente? Por isso que ela já sabe dos truques aqui. Como é que foi receber essa embaixadora hoje, deputado? Silvia, primeiro eu quero agradecer à TV Alesp, você pela gentileza, porque não estava programado, né? Mas é uma satisfação enorme, uma menina inteligente, e nós temos que incentivar o bem. E a Esther é a figura do bem, é minha amiga, né, Esther? Tem um carinho enorme. Esse projeto nós vamos desenhar ele, nós vamos colocar na Assembleia Legislativa. De verdade? De verdade. E na justificativa nós vamos colocar o original e o pedido da Esther, porque esse projeto não é meu, eu só vou colocar, o projeto é da Esther. Meu nome é Esther Castilho e eu estou direto da TV Alesp. Lei Maria da Penha completa 13 anos neste dia 7 de agosto. É um importante instrumento de combate à violência contra mulheres. No entanto, o crescente número de mulheres assassinadas mostra que ainda há muito a ser feito para que a lei garanta a segurança para as mulheres. Eu não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, porque eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E uma jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia em estar dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande.
Desde 2006, a Lei Maria da Penha vem ajudando a salvar a vida de muitas mulheres. Nos primeiros anos, teve sua constitucionalidade contestada, até que em 2012 o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Maria da Penha estava de acordo com a Constituição de 1988. A partir da lei, as mulheres se sentiram mais seguras para denunciar a violência, embora uma grande parte delas ainda tenha vergonha ou se sinta intimidada. Outras leis surgiram inspiradas na Lei Maria da Penha, a que pune crimes contra a dignidade sexual, de 2009, e a Lei do Feminicídio, de 2015. No entanto, os índices de violência contra as mulheres continuam subindo. O Atlas da Violência de 2019 mostra que quase 5.000 brasileiras foram mortas em 2017. É o maior índice dos últimos 10 anos. A taxa de mulheres negras assassinadas subiu 30%, enquanto a de não negras subiu 4,5%. Entre 2012 e 2017, aumentou quase 30% o número de mortes de mulheres dentro da própria residência por arma de fogo. Não há dúvida de que a Lei Maria da Penha transformou a sociedade. No entanto, ainda é preciso avançar mais, melhorando os serviços públicos de proteção à mulher e permitindo que elas tenham cada vez mais conhecimento sobre os direitos que estão à disposição para a proteção da vida. E para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Assembleia, segunda edição, trouxe aos estúdios o advogado Yuri Sayone, mestre em Direito Penal. Boa noite, doutor. Obrigado aí pela participação. Muito se avançou nesses 13 anos da Lei Maria da Penha, mas muito ainda é preciso se avançar nos próximos anos, né? O que a legislação precisa melhorar, o que a sociedade brasileira precisa melhorar em relação aos crimes contra a mulher? A Lei Maria da Penha foi um instrumento jurídico muito importante para dar um certo conforto ou um incentivo para que a mulher pudesse sair daquela escuridão de um relacionamento doentio e fosse à luz denunciar um ato de violência. E, ao mesmo tempo, ao ela denunciar, ela receber do Estado um acolhimento jurídico, no sentido de conseguir medidas protetivas, que podem ser como afastamento do lar, ou proibição de contatos da mulher ou dos filhos, ou até fixação de alimentos pelo magistrado, mas também de acolhimento psicossocial. Então, dela receber um acompanhamento psicológico e por assistentes sociais, para que ela possa reconfigurar a sua percepção, não é, de sociedade, de família, de vida, e para que ela possa se recompor após ter sofrido um ato de violência. Então, nesse particular, ela foi muito positiva. O problema é que os problemas do Brasil não se resolvem só com legislação. É a necessidade de uma boa legislação como as que nós temos, mas, na verdade, o problema é um problema cultural. Então, a sociedade brasileira ainda é muito machista, a sociedade ainda é muito patriarcal e existe um problema quase que endêmico de violência, segundo mostram as estatísticas. Como que se reverte isso? Se reverte com educação. Então, de um lado, as escolas e o governo têm que incentivar que desde pequenos as crianças entendam que não há diferença entre homens e mulheres, mas também as famílias têm que dar o exemplo em casa. Então, não basta só a criança aprender na escola que tem que tratar igual a coleguinha, quando ela vê em casa o pai tratando mal a mãe. Então, a família também é um grande formador do caráter dos filhos. E então, assim, o poder da justiça com a clava forte, impondo a sanção para aqueles que descumprirem a lei. Se nós não conseguimos cumprir essas 3 etapas, não vamos conseguir, certamente, uma transformação social desejada. A mulher ainda tem dificuldade, ou vergonha, ou medo de ir numa delegacia para denunciar o companheiro? Ela tem tudo isso e mais um pouco. O medo, em especial, que nós percebemos na prática, é porque muitas vezes ela vai, consegue uma medida protetiva, que é temporária, mas ela não tem para onde ir. E muitas vezes o Estado não tem instrumentos suficientes para dar o acolhimento que ela precisa, não tem um abrigo, não tem um acolhimento, ela não tem um parente, ou ela tem uma dependência econômica do agressor e ela acaba passando o tempo voltando para casa e ela volta para aquele relacionamento doentio, ela volta para aquele ciclo de vicioso, né? Então, o problema é de você não ter uma continuidade, e essa continuidade poderia vir, por exemplo,
com um segmento no acompanhamento dela, como encaminhamento para uma vara de família, e a partir do momento que ela entender que ela nunca mais vai passar por aquilo, ela ter um meio rápido e acessível de resolver a separação, o divórcio, a regulamentação da guarda, a fixação de alimentos, para que ela tenha um mínimo de dignidade e subsistência para ela retomar a vida longe daquele agressor. Então, a solução não é só ter uma lei que dá uma medida protetiva. A legislação ela tem que dar uma solução completa, e a solução completa envolve também uma melhor interseção, uma melhor comunicação entre o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Basicamente, a gente precisa mudar a sociedade, mudar a forma com que as pessoas veem esse tipo de crime e transformar isso em uma sociedade mais igualitária. Como é que o senhor vê essas questões? O que precisa ser feito a partir de agora para que as mulheres parem de sofrer esse tipo de violência? Eu acho que nós já estamos numa crescente. Não consigo ver, comparando a outros processos de evolução social, nenhuma mudança radical, mas eu acho que já tivemos um grande progresso. Hoje, vários tipos de conduta já não são aceitas, e não só violência no âmbito doméstico, mas também a violência contra a mulher na perspectiva de gênero, não é? A importunação sexual passou a ser crime. Antes dela, na verdade, havia uma mera contravenção penal em que o ofensor assinava uma transação penal, pagava uma cesta básica e se via livre de um problema de natureza grave. Então, acho que, na perspectiva legal, nós temos uma boa evolução. Na perspectiva social, já vemos muita intolerância, ou seja, as pessoas, mesmo que não as vítimas, mas as próprias testemunhas, já se colocam numa posição de denunciar o que viram e até de acolher, de apartar aquelas situações que eles estão testemunhando naquele momento. Então, há sim um olhar muito acolhedor, mas é óbvio que o desenvolvimento da mulher para que ela tenha plenitude enquanto atora social ainda vai demorar. O posicionamento da mulher no mercado de trabalho ainda está muito longe do ideal, ainda sofre bastante discriminação, assédio. Então, acho que quando as empresas começarem a entender que esse é um problema que elas têm que enfrentar, eu acho que sempre o poder econômico ele é um grande catalisador de transformação social, né? Então, se nós conseguirmos identificar nas empresas iniciativas que possam fazer com que ela melhore o ambiente para a mulher, que ela faça a conscientização daqueles que estão dentro e passe a exigir daquelas terceiras partes com quem elas têm relação, que adotem esse mesmo tipo de conduta, eu acho que sim vamos ter um catalisador e uma mudança num prazo mais curto. Por que mulheres negras sofrem mais com esse tipo de violência do que mulheres brancas hoje na sociedade brasileira, conforme apontou aí o Mapa da Violência 2019, se referindo a dados de 2017. 30% de mulheres aumentou em 30% e as mulheres brancas aumentou 4,5%. Bom, há quem analise e diga que existe proporcionalmente mais mulheres negras do que brancas no Brasil. Obviamente isso teria um impacto na estatística, mas não me parece que essa seja a única explicação. Onde é que essas mulheres negras estão inseridas dentro da sociedade? Nas áreas mais pobres, que são áreas que, por essência, já têm um índice de criminalidade violenta mais alto. Então, ao passo que, se formos olhar em estados da região Nordeste, o índice de homicídios de homens jovens é o maior do Brasil, em outros centros urbanos nós conseguimos ver um índice equivalente de violência contra a mulher. Então, me parece que existe sim um problema socioeconômico na própria vida daquelas famílias que impacta em ações violentas contra a mulher. E um terceiro ponto que, enfim, nós nunca podemos descartar de plano, embora ele precise também de um pouco mais de aprofundamento, é a própria hipótese de ser reconhecido um racismo. A população negra do Brasil ainda sofre muito com ações de preconceito racial. Aí, nesse aspecto, talvez não dentro da violência da família, mas na perspectiva da violência de gênero. Então, acredito sim que exista um impacto de racismo também relacionado a esses índices de violência contra a mulher. A lei de 2015 do feminicídio está complementando a lei da Maria da Penha, está ajudando na identificação de crimes contra a mulher? Qual era o grande problema que se tinha antes da Lei Maria da Penha, antes da Lei do Feminicídio e dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal relacionados aos casos de violência doméstica? Todos os casos eram tratados da mesma forma. Então, uma lesão corporal, ela primeiro tinha que ser
deixar uma marca, ser alguma coisa mais evidente. Ela permite que a vítima se retrate do seu intuito de ver o agressor criminalizado. Então, esse tipo de tratamento global, dentro de um contexto de violência doméstica, ele acabava esvaziando o intuito protetivo. Então, quando a legislação passou a dizer o seguinte, não, peraí, mas se isso for violência doméstica, não pode desistir, se isso for violência doméstica, não pode ter essa bagatela, ou seja, pode ser um roxinho pequenininho ou um roxo muito grande, a gente vai tratar como agressão e isso vai ser julgado, não é? Quando eu vejo que há uma banalização da violência contra a mulher, eu reconheço o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, ou seja, eu torno a pena mais grave. Então, fazendo essas alterações legislativas e com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, eu coloquei a mulher dentro de um patamar de proteção que é equivalente ao desnível de tratamento que ela tem na sociedade. Então, nessa perspectiva, nós conseguimos alcançar a igualdade de gênero com esse tipo de distanciamento no tratamento jurídico. Queria agradecer a presença do senhor, doutor Yuri Sayone, e termina aqui essa segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.